Você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 16. Nós já lemos esse versículo algumas quartas-feiras, mas eu gostaria de lê-lo novamente com você. Juízes, capítulo 2, versículo 16. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram. Depois que você leu, pode se assentar, abrindo comigo a sua Bíblia em Juízes capítulo 6. A formação da alma humana, como às vezes eu sempre digo a você, é muito complexa. E as interferências e influências do meio ambiente e até dos sentimentos que existem dentro de cada um de nós é muito forte, muito determinante. Quando a palavra do Senhor diz que nós recebemos da parte de Deus o Espírito Santo para estar conosco todos os dias, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos ensinar todas as coisas, para nos falar de Cristo, é porque nós, em nossa condição, mesmo salvos, mesmo entregues a Jesus Cristo, nós não teríamos condições de nos nortear dentro do propósito e da vontade de Deus. Por isso, a necessidade do Senhor enviar-nos o Espírito Santo, que nos daria condições de nós nos nortearmos, então adquirirmos uma consciência, uma sobriedade na qual nós julgaríamos bem as nossas causas. Porque na verdade nós não temos que julgar causas alheias. As nossas causas é quem devem ser julgadas. Juízes capítulo 6, versículo 1, vamos ler. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Às vezes os cristãos, os filhos de Deus, não sabem o que é mal aos olhos de Deus. No caso aqui, sempre, a maioria das vezes, Israel pecava, era a idolatria, e era a unidade e a comunhão com outras nações, aderindo aos costumes e aderindo à maneira das outras nações de viver. Por exemplo, o pastor falou alguma coisa sobre o carnaval. Nesses dias, grande parte da nossa nação estará entregue aos apetites carnais. Muitos jovens serão iniciados no sexo, contraindo doenças. Muitos jovens serão iniciados nos vícios. Essa é a realidade do nosso país. Nós somos conhecidos, a maioria, aí fora, por essa festa. Então todo mundo imagina o Brasil, a maioria, como essa festa carnavalesca. O Brasil tem muita gente sóbria, muita gente equilibrada, muita gente que serve, que teme a Deus, mas isso aí não dá ibope, não dá notícia. E o recado que o pastor deu sobre a importância, por exemplo, de você ficar ligado na televisão, vendo aquelas... Se você não participa daquilo, o que é que você vai ver e vai contemplar ali? Não tem porquê, Bom, a Bíblia diz assim que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eu sempre digo uma frase para você, que nem tudo que é bom para mim e para você é certo aos olhos de Deus. Às vezes você é convencido por algo, por alguma coisa que você pensa que é boa, que você pensa que é bom, que você pensa que é certo. Isso é mal aos olhos do Senhor. Por exemplo, vamos dar algum exemplo. Uma vez Saul pensou que seria bom poupar algumas ovelhas, alguns animais gordos, debaixo de uma ordem que Deus manda exterminar tudo. E ele resolve poupar. Isso desencadeou a ira de Deus sobre a vida dele. Outra vez, Samuel estava demorando muito para sacrificar. Ele viu o povo debandar com medo, fugindo. E ele diz, não, então eu vou sacrificar, vou fazer o papel do sacerdote. Desencadeou novamente a ira de Deus. Quantas vezes você já viu pessoas fazerem coisas
que no momento elas acham boas e certas, mas que desencadeia sobre a vida delas complicações enormes. Por exemplo, Davi, quando resolveu, indignado com Nabal, desferir um golpe sobre Nabal e acabar com toda a raça de Nabal. Abigail, adiantando-se, disse a ele: não faças isso, porque você foi chamado para guerrear as guerras do Senhor teu Deus, e não as guerras humanas e emocionais. Se fôssemos falar aqui de pessoas que fizeram coisas que em sua compreensão, em sua concepção, estava certo, estava bom, mas aos olhos de Deus era mal. O que é mal aos olhos de Deus? Tempo errado, hora errada, maneira errada, jeito errado, objetivo errado. E só Deus consegue sondar os nossos corações, e só Deus sabe o que é melhor para mim. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, eu preciso estar debaixo da direção e da aprovação de Deus. Bom, no versículo de número 2, diz assim: e prevalecendo a mão dos midianitas, dos inimigos, sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, lugares montanhosos, onde era de difícil acesso para os midianitas chegar. Quero falar um pouquinho sobre esse versículo 2. Diga comigo: fuga. Como cristãos, nós temos o hábito de, não só por sermos cristãos, mas por sermos humanos também, nós temos o hábito de procrastinação. O que é procrastinação? Jogar para frente, empurrar com a barriga, deixar para depois. Outra coisa que nós temos o hábito também, de você se esconder de uma situação, não querendo enfrentar uma situação que você precisa enfrentar. Aquela situação, ela vai exigir de você, ela vai exigir um pouco mais de paciência que você não está afim, ela vai exigir um pouco mais de esforço, que às vezes até você nem está tendo, ela vai exigir de você um pouco mais de equilíbrio, ela vai exigir que você vá de contra aquilo que você está sentindo. Então, muitas vezes nós optamos fugir da situação. Então, o povo de Deus tinha lá as suas casas, tinha o seu conforto, tinha tudo à mão, mas porque os inimigos estavam prevalecendo, eles tiveram que deixar a sua situação confortável e viver precariamente aonde? Olha aí que está escrito: nas covas, nas cavernas e nas fortificações montanhosas, onde os midianitas encontrariam difícil acesso para alcançá-los. Eu quero falar um pouquinho sobre fuga. Quem de nós já não fomos tentados a fugir, a nos esconder? Poderíamos usar quantos exemplos aqui? Vamos lá. Você lembra de algum? Vamos começar por Noemi e Elimeleque. Belém era a casa do pão, na época dos juízes, bem nessa época aqui, não sei de qual juiz, a Bíblia não informa. E eles resolveram, por causa dessa questão de entra juiz, sai juiz e perece o povo, e eles estavam com fome, não só eles, mas todo Belém, estavam passando um momento difícil, e eles resolvem descer para Moabe. Diga assim para o seu irmão: olha, a busca era boa, mas o que encontraram não é o que esperavam. Às vezes eu tenho uma busca boa, eu busco alguma coisa boa para mim, mas o que eu encontro não é o que eu espero. Eles buscavam estabelecimento familiar, eles buscavam alegria, eles buscavam felicidade, eles buscavam paz, eles estavam certamente muito cansados, mas eles encontraram a morte de Malion e Quilion e a morte de Elimeleque. Fugir de onde? De Belém, a terra do pão. Belém estava em crise, era um lugar ruim de se morar. Tá, mas o que eles foram procurar? Eles foram procurar algo bom. A busca era boa, mas não era dentro da direção de Deus. A proibição de qualquer judeu deixar sua nação e deixar seu povo, por qualquer situação, era
totalmente impossibilitada. Aí o que acontece? Eles encontraram a morte e destruição. Vamos lá, vamos pensar em outros. Vamos pensar em Abraão, em Gênesis. Abraão, a terra estava com fome. O que ele fez? Desceu para o Egito. O que ele encontrou no Egito? Faraó pega a mulher dele e ele vai em mente e desencadeia aquela outra situação. Vamos pensar em outra fuga. Vamos pensar em Elias. Quem falou Elias? Elias. Vamos pensar em Elias. Elias estava cansado, desmotivado, não via sentido mais para continuar, estava perseguido por Jezabel, foge para o deserto, do deserto deixa o moço, vai para debaixo de um zimbro e ora a Deus e diz: Senhor, eu não quero mais nada, eu só quero morrer. Eu não quero mais viver, eu quero morrer. Quem mais? Davi, muitas vezes, fuga. Davi fugiu muito. Lembra de Agar também em Gênesis? Quando ela foge apanhando de Sarai. Ela foge apanhando de Sara, o anjo encontra ela e diz assim: o que é que você está fazendo aqui? Volta para sua senhora. Diga para o seu irmão: a fuga nunca é saída. Como nós sabendo disso, às vezes nós insistimos em fugir. Desistir é mais fácil. Muito mais fácil. Eu digo por mim, que também sou ser humano. Desistir é muito mais fácil. Deixar para lá, cansar-se e dizer: Deus, chega, já estou no meu limite, já estou na minha consideração, já não aguento mais, acabou, não dá mais, chega. Essa é uma opção, só que essa não é a vontade de Deus. A Bíblia diz que o povo deixava suas casas e tudo, e ia para as covas e para as cavernas. Vamos falar agora da nossa realidade, do nosso contexto, da nossa fuga. Por exemplo, quando um cônjuge olha para o seu casamento e vê que o seu casamento não está bom, e ele foge escondendo-se atrás do trabalho, a mulher atrás da criação de filhos, o que mais? Quantas fugas nós temos? Ou então naquele lanche que se come junto, naquele bate-papo, mas os dois sabem que o casamento está mal das pernas, que o casamento não está bem, mas eles não conversam sobre o assunto, eles não levantam o assunto em pauta. Por quê? Porque nem sabem nem por onde começar. Quais são as fugas que são comuns nos nossos dias? A vida espiritual. O irmão não está bem espiritualmente e ele não consegue chegar diante de Deus, ele não consegue falar com o Senhor, ele não consegue abrir o coração, o problema é entre ele e Deus. Toda vez que você não estiver bem, o seu problema é entre você e Deus, e ele não consegue conversar com Deus, e ele não consegue administrar as coisas das quais Deus o fez passar, seja provação, seja deserto, seja vale, e ele não consegue conversar aquilo. O que ele faz? Ele começa a esfriar-se, evitar na oração, ou então ele começa a dedicar-se com afinco a ser um diácono, a ser um cantor, um que louva, ou uma intercessora, e ele começa a esconder-se atrás do seu cargo, porque ele não está bem com Deus. Isso existe. Se nós fôssemos falar de esconderijos, nós ficaríamos aqui horas e horas falando de esconderijo. Mas a questão é: por que nós nos escondemos? Por exemplo, quando Deus tem algo muito grande, maior para os seus filhos, e os seus filhos escondem-se atrás da mediocridade, escondem-se atrás da pequenez, porque não se acham capazes, porque não se acham preparados para aquilo, se esquecendo que a capacidade vem de Deus e o preparo vem de Deus. A fuga não é de Deus, fugir não vem da parte do Senhor. Uma das piores coisas que Paulo acusava os cristãos era a instabilidade. A instabilidade é a pior enfermidade que um cristão pode ter. Ele ser totalmente oscilante, totalmente instável, totalmente alcançável pelas tribulações, mudando de comportamento, de mente, de pensamento, mudando de tudo, ele muda. A instabilidade é uma enfermidade que Satanás faz
crônica na mente, no coração dos cristãos. Por isso que Paulo dizia: sede firmes, levai a vossa carreira até o fim. Olha como vocês começaram, terminam como vocês começaram. Por quê? Porque quando você é acometido pela instabilidade, você não precisa dos artifícios de Satanás, você mesmo propaga a sua queda. E a Bíblia diz que eles fugiam porque não podiam enfrentar. O que é que você não pode enfrentar? Aí eu queria fazer uma pergunta para você: o que é que você até hoje não pôde enfrentar? Você já enfrentou dificuldade, você às vezes não enfrentou fome, mas situação financeira difícil, você já enfrentou enfermidade, você já enfrentou abandono, você já enfrentou decepção, você já enfrentou tristeza, você já enfrentou ingratidão, você já enfrentou diversos. Se nós fôssemos fazer um montante de tudo que nós já enfrentamos, daria um grande livro. Nós já enfrentamos muitas coisas, mas o porquê que existem coisas, geralmente elas são no presente, em que nós somos tentados a desistir, nós somos tentados a dar um passo atrás. Por quê? Será que Satanás não sabe o que é que Deus tem para você depois daquela linha? Será que Satanás conhece que a linha, a dianteira está a sua vitória, a sua coroação, a consumação do fato, a realidade das coisas? Será que nós não podemos entender isso? Que na nossa perseverança é que nós ganhamos as nossas almas, e não há nada mais precioso para mim do que a minha alma, e eu acredito que para você também não. E a Bíblia diz assim, que eles fugiam, e fugir não é bom. Fugir não é bom. A dor é às vezes insuportável, mas nós pedimos graça e nós devemos enfrentar. Está com problema com o filho, em frente. Está com problema conjugal, em frente. Você está com... A Bíblia diz que a resistência, resistir firmes na fé. Quem que a Bíblia manda resistir? Ao diabo, às situações inúmeras que você enfrenta. Versículo 3. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam. Agora não eram só mais os midianitas, mas eles se uniram. Todos os do Oriente vinham contra eles. Eu quero falar um pouquinho sobre semeadura. A semeadura é um momento complicado do cristão. Quando você está semeando, você tem alguns indícios. Você não tem de sobra, você fica cansado, você se esforça, você chora, você às vezes não está dando conta, você pensa em desistir, você pensa em retroceder. Esse é o momento da semeadura. Semear não é fácil. Porque ao invés de você fazer uso do que você tem, você joga na terra. E você não tem certeza que vai nascer. Ninguém te dá certeza que ali onde você está jogando vai dar 1/100. Ninguém te dá certeza. Então quando você semeia, se você não tiver fé, você não consegue. Por quê? Porque você vai ficar com dúvida, você vai ficar incerto. Espera um pouquinho, eu vou colocar o que eu tenho na mão, o que eu posso comer agora, o que eu posso me alimentar numa terra que eu não sei se vai dar, não sei se vai frutificar. Mas eu não posso fazer isso. O diabo não gosta dos semeadores. Mas os semeadores são aqueles que não se importam com as lágrimas. Salmo 126. Eu vou ler com você. O salmista diz assim em Salmo 126, versículo de número 5. Você tem algum problema em chorar? Tem gente que não gosta de chorar. Tem gente que quando ele vai até um limite,
Mas quando ele começa a sentir a dor, que começa a trazer tristeza, ele retrocede. A Bíblia diz, bem-aventurados os... Porque eles... Quando eu falo em consolo, eu falo em Espírito Santo. Quando eu falo em choro, eu falo em consolo. Então, quando eu falo em choro, consolo, mais do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Tá. Então a Bíblia diz assim, o que é que diz aí em Salmos 126, versículo de número 5? Os que semeiam em lágrimas... Então eu preciso entender que a semeadura é um sol causticante, é uma dificuldade tremenda. Eu tenho que tirar de mim e colocar no solo, sem nenhuma certeza. A terra não me garante nada, a terra não te garante nada. O que a minha garantia e a sua garantia é o céu. A Bíblia diz assim, e eu atenderei o céu, e o céu atenderá a terra, e a terra atenderá ao trigo e ao mosto, diz o Senhor. A terra não me garante nada. Nenhuma aplicação que você faz aqui, nenhuma semeadura, nenhum investimento te garante nada. A sua garantia vem do céu. O Senhor diz, eu atenderei a terra. O Deus do céu faz com que o céu atenda a terra com chuva serôdia e temporã. E a terra atende a semente do trigo, do mosto, seja lá qual for. Mas tem que semear com lágrima. Com lágrima. E nós não gostamos de chorar. Nós não gostamos de sofrer. Mas só quem colhe é quem sofreu. Só quem colhe é quem pagou o preço. E aí a Bíblia diz assim no versículo de número 6: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Diga glória a Deus. Sabe qual é a sua semente preciosa? Essa semente aí, olha, que tem uma etiqueta escrito perseverança. Vai até o fim. Confia no Deus que começou a obra. Não desista, não retroceda, não ouça seu coração, não vá por conta da sua mente, não faça o que o diabo quer. A sua semente é preciosa. Às vezes o diabo quer achincalhar ou desvalorizar a sua semente, dizendo assim para você: ah, mas você já fez tanto, mas você já foi até onde, mas você não tem mais jeito, não tem mais conserto, não há maneira, não tem, está tudo fechado, está tudo nublado, não tem mais jeito. Ele tenta desvalorizar a nossa semente para que ela deixe de ser preciosa para mim, para você. A sua semente não é preciosa para mim. Por quê? Porque eu não sei o quanto ela custou. Eu não sei do que ela é feita. Eu não sei o que tem nela, mas a minha é preciosa para mim e a sua é preciosa para você, porque só você sabe o que te custou chegar até aqui. Só você sabe. E o diabo muitas vezes ele quer diminuir sua semente, ele quer aviltá-la, ele quer colocá-la no estado de humilhação. Mas a sua semente é preciosa, porque é tudo que você tem, é a sua força lançada em solo, é a sua perseverança, é o esforço que você tem, às vezes para dar aquele passo, que para muitos seria fácil correr, mas para você, para dar um passo, foi difícil, foi um sacrifício que você fez, e essa é a sua semente, meu irmão. A Bíblia diz que eles semeavam, e o inimigo se juntavam para vir destruir a semeadura. O diabo não pode destruir a sua semeadura. Você precisa continuar semeando, você precisa continuar confiando em Deus, você precisa acreditar no poder da palavra de Deus, você precisa confiar que aquele que começou vai completar, que você não está só, que Ele é contigo, mesmo que os ventos soprem contrário. O teu Deus é o Senhor dos ventos, Ele é o Deus dos ventos. Ele é o Senhor de tudo e de todas as coisas. Os ventos podem soprar contrariamente, mas a questão não é o destino ou a direção dos ventos, mas a sua direção é que conta.
Eu não preciso estar a favor dos ventos, da dor, da solidão, das tempestades. Eu preciso estar a favor da vontade de Deus, dentro do centro da vontade de Deus. Eu preciso estar no caminho que Ele fez para mim. Sabe o quanto custa Deus fazer um caminho para você? Muito. Ele vai adiante de você, diz Isaías, Ele endireita aquilo que estava torto, Ele vai à frente, Ele pega os instrumentos dEle, e cava, e aplana, e tira de onde não tinha, e coloca, e Ele pega aquilo que estava torto diante de você, e vai endireitando, e Ele vai, aqueles ferrolhos, aqueles abrolhos, Ele arranca para não machucar os seus pés, aqueles espinhos Ele vai arrancando, e de repente quando o caminho está pronto, eis que irei adiante de ti, endireitarei caminhos tortuosos, quebrarei portas de bronze, e você olha e diz simplesmente, eu não vou continuar. É assim que nós fazemos. Depois de todo o esforço de Deus, às vezes você para pensar, eu digo por mim, o nosso papel é só caminhar. O pesado Deus já fez. E mesmo assim nós achamos que é muito para nós. O meu papel é só caminhar, o seu papel é só caminhar, a nossa função é só caminhar, e não estamos sozinhos nessa jornada, Ele está conosco, a mão dEle nos cobre, Ele vai adiante de nós, nos ajudando, nos abençoando. E o nosso papel é apenas continuar a semear e fazer a vontade dEle, sem desviar-nos nem para a direita nem para a esquerda, mas meditando em sua palavra, guardando-a nos nossos corações. E a Bíblia diz assim, versículo 4, e ponham-se contra ele em campo. O diabo vai ser contra você. Desde quando você nasceu ou estava no ventre de sua mãe, você se tornou inimigo de Satanás. Quando Deus te escolheu, Ele disse assim, eu vou fazer de tudo para a sua vida com Ele não dar certo. E Ele já usou muitas coisas. Eu queria que você identificasse algumas coisas que Satanás já usou para tirar você do caminho. Identifica aí. Pecado, concupiscência, traição, personalidade, ira. Que mais? Quantas coisas Satanás tem usado para que você não resista. Ele se opõe no seu caminho. Ele quer que você faça um desvio pequeno que seja, é o suficiente. Tira o pé do caminho onde Deus tem traçado para você. Desvia um desvio pequeno, porque quem faz desvios é Deus, não somos nós. E a Bíblia diz que eles se opunham contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos. Diga comigo, fome. O diabo sabe que a carência, ela é o início da destruição. Pessoas carentes de amigos, carentes de cônjuges, carentes de elogios, carentes de afirmação, carentes disso e daquilo. Por isso que o Senhor Jesus olhou em João, e falando sobre o Espírito Santo, diz assim, quem crê em mim, do seu interior fluirá rios de água vivas que saltem para a vida eterna. E quem comer da minha carne, eu sou o pão da vida, não terá fome. O diabo sabe que o ser humano é faminto. Ele precisa de autoafirmação, ele precisa de elogio, ele precisa de se sentir importante. Ele precisa, fome. Nós somos um aglomerado de fome, de necessidades. E o diabo sabe quais são as coisas que te afetam mais. Cuidado com a fome. Na fome, você pode perder a sua coroa. Na fome, você pode perder
o selo da vontade de Deus. Eu quero que você vá comigo em Lamentações, depois de Jeremias, capítulo 5, Lamentações, capítulo 5. Versículo de número 8. Lamentações depois de Jeremias, 5:8. Diz assim o texto: servos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre da sua mão. Com perigo de nossas vidas trazemos o nosso pão, por causa da espada do deserto. Nossa pele se queimou como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá. Aqui estava falando sobre a opressão do inimigo. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles, as faces dos velhos não foram reverenciadas. Aos jovens obrigaram a moer e os meninos caíram debaixo das cargas de lenha. Os velhos já não estão mais às portas, os jovens já deixaram a sua música. Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Volte comigo em Juízes. Fome, necessidade e carência. Temos necessidade de segurança, temos necessidade de estarmos firmes, temos necessidade de sermos amados. Mas e aí, quando alguma dessas coisas falta para você, o que acontece? Você vai e peca? Você vai e busca de uma maneira ilícita e de uma maneira ilegal? Você vai e sai da vontade de Deus só porque alguma dessas coisas te faltaram? Faltou amor, faltou carinho, faltou autoafirmação, faltou um elogio, faltou se sentir importante, faltou alguma coisa, faltou. Nós somos seres humanos, e às vezes nós falhamos com os nossos humanos. E aí, você vai buscar de uma maneira ilícita, ao invés de você dobrar o seu joelho e dizer: Deus, estou carente, preciso me sentir seguro. Deus, eu não tenho tido segurança. Deus, eu preciso me sentir importante. Dê mais do teu espírito para mim. Deus, eu estou precisando ver alguma coisa, sentir alguma coisa, ter alguma coisa. Afinal, o Senhor é meu pastor, não é isso que você diz? E nada me faltará. Não é nele que nós buscamos as nossas necessidades? Não é assim que nós promulgamos como Davi: todas as minhas fontes estão em ti? Não é assim que nós declaramos? Hein, irmãos? Quando te falta algo, você imediatamente já vai pecar, já vai deslizar, já vai fazer coisas erradas, sem direção, porque te faltou. O que é que eu vou dizer para ele? O que é que você vai dizer para ele? Senhor, eu errei, eu fiz algo que não era seu, porque eu estava carente. O que será que eu ouviria dele? Por que não buscastes em mim? Por que não orou? Por que não falou? Por que não ajoelhou-se? Por que não pediu? Por que não clamou? Hein? Se nós somos dotados de alma, foi Ele quem criou a nossa alma, mas se nós, por meio da queda, trouxemos para essa alma uma certa complicação, cobrimos ela de trevas, quem melhor que Ele para consertar? Quem melhor quem fabricou para endireitar? Hein? Aí você fica carente, necessitado disso, daquilo e daquilo outro, e você começa a tomar decisões e fazer coisas mediante a sua fome. Você diz: eu roubei porque tive fome. Será que a justiça humana perdoa quem mata por fome ou quem rouba por fome? Não. Por quê? Porque as nossas atitudes, elas conseguem revelar como estamos. E quando você não opta por Deus para saciar-te, você não está bem.
Quando você sai da direção dele, sai do cuidado dele, sai e desliga os seus ouvidos dele e toma, porque você se acha livre, partido pela sua liberdade. Quantas pessoas fazendo coisas porque se acham no direito, dizendo: eu ganhei liberdade em Cristo Jesus, então agora eu não preciso ficar à mercê dessa pessoa, eu não preciso ficar como um pedinte diante dela. Então tá, não seja um pedinte diante dela, seja uma fonte diante de Deus para saciar tanto você como aquela pessoa, sendo seu cônjuge, sei lá quem for. Cuidado com a fome, meu irmão. Muitos têm se destruído pela fome. Versículo de número 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Pobreza. Você vê que foi um ato gradativo. Primeiro foge, depois ataca a semeadura, depois fome, agora pobreza. Tem amor aí? Tem alegria aí, meu irmão? Tem paz? Tem ânimo? Tem esperança? Tem fé? Tem autoridade espiritual? Tem gozo do Espírito Santo? Tem paz? Tem misericórdia? Tem comunhão? Se não termos isso, somos os mais miseráveis, os mais pobres existentes na terra. Por quê? Porque o Senhor fez abundar em nossos corações as virtudes do Espírito Santo: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança, domínio próprio. Essas coisas devem abundar em nossos corações. Mas quando nós não resistimos ao diabo, mas quando nós, por meio da presença de Satanás, resolvemos ceder a ele, nós começamos a empobrecer. Você começa a perder a alegria, você começa a perder, quanta falta faz a alegria, é ou não é? Tem gente que nasce alegre, você sabia disso? É tão bom pessoas que nascem alegres, elas mal sabem que nasceram presenteadas. Mas elas não são alegres porque possuem isso e aquilo outro, não. Elas são alegres porque a sua natureza é alegre. É assim como aquele que é paciente ou aquele que é pacífico. A pessoa que nasce alegre, ela é tão sortuda, que ela não tem noção. Só quem se esforça para ter alegria sabe o esforço que dá, a dificuldade que dá, é ou não é? Mas quem nasce alegre, meu Deus, ele sorri espontaneamente, ele tem alegria de uma maneira esbanjada. E aí, os outros que não nasceram alegres, com esse talento da parte de Deus, olham e dizem assim: você é feliz e não sabe, é ou não é? É, você é feliz e não sabe. Tem alegria aí, meu irmão? O que é que tira a sua alegria? As minhas preocupações, pastora, os meus problemas, a minha família, o meu trabalho. Mas aquilo que é de Deus não pode ser tirado de você. Se a vida tira o que é de Deus, a vida é maior que Deus. Não, não é. Então se Deus é maior que a vida, então tem alguma coisa errada. Quando você começa a empobrecer, o que acontece com você? Quem é que gosta de miséria? É o diabo. Quando você começa a empobrecer, não tendo recursos para se sustentar, não tendo recursos para manter você dentro do contexto, vontade de Deus, o que acontece com essa pobreza? Você começa a murchar. E a pobreza leva você a perder o paladar. Impressionante, né? Quando você era assim, não vou usar essa palavra pobre. Quando você não tinha nada, não tinha, tudo era gostoso, caruru. Hoje dá caruru para você fala, coisa horrorosa. Tem gente que não sabe o que é caruru, não tem importância. É uns matos, umas folhas que a gente comia quando era criança. É mato mesmo, não é verdura não. Minha irmã está... Não é verdura não, é mato mesmo, é mato. Né? Ou então, mamão verde ralado, refogado, né? Que delícia. Vocês lembram.
Aí quando você começa a ter outras coisas, você começa a apurar o seu paladar. Aí você quer comer melhor, isso eu não gosto, isso eu não gosto, isso eu não gosto. Quando você empobrece, o amargo fica doce. Quando você fica pobre espiritualmente, emocionalmente, a revolta parece boa, parece uma atitude. A ira parece uma reação. Quando você fica pobre, a sua tristeza parece algo que te massageia, algo que te incita, algo que faz bem. Por quê? Porque você perdeu o paladar, você empobreceu. E quando você fica pobre, você começa a aceitar qualquer coisa. Você começa a ter atitude como você nunca teria. Se alguém dissesse para você, há 3, há 4 anos atrás, não sei, ou um dia, lá no ano de 2014, você vai fazer isso. Você ia dizer, nunca, eu jamais. Imagina, o que é isso? Porque a pobreza nos leva a termos atitudes que contrariam aquilo que Deus investiu em nós. A pobreza nos leva a fazer coisas ruins, coisas amargas que tomamos por doce. É isso que a pobreza faz. Eles clamaram ao Senhor. A Bíblia diz assim: e sucedeu que, clamando, versículo 7, os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Como Deus gosta de nos lembrar de como nós estávamos no mundo. Eu faço questão de me lembrar da minha vida antes do Senhor Jesus Cristo, ou na reforma, no período da reforma, onde Ele reformou minha vida, que foi também um período difícil. Como era difícil. Nós deveríamos lembrar por mais vezes como você sofreu sozinho no mundo, como a vida era dura para você, como era difícil servir a Satanás e as suas miríades. E o Senhor diz assim, versículo de número 9: vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. Deus nos livrou dos que nos oprimiam. O porquê agora vamos estar em opressão? Eu não vou fazer o que o diabo quer. O que é opressão? Alguém te perguntaria. É você ser conduzido pela vontade de Satanás. Ele te oprime, você faz. Ele te conduz e você faz. Isso é opressão. É você ser uma marionete na mão do diabo. É você agir sem domínio. Você sente, é obrigado a fazer. Você pensa, é obrigado a fazer. Isso é opressão. E o Senhor diz: eu vos livrei daqueles que vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Todo o erro que você cometeu na vida, Deus te falou. Ele te avisou de alguma forma. Ele te avisou aqui no culto, Ele te avisou por meio de um amigo, Ele te avisou dando um sinal. Deus fala conosco. Ele fala aos nossos corações, Ele nos repreende, Ele nos exorta, porque Ele nos ama. Deus não quer que os seus filhos pratiquem os erros, porque os erros nos fazem piores. Se nós administrarmos os erros como hábito, eles vão se tornando parte de nós. Eu não sou o meu erro, não, jamais. Nem você será o seu erro. Mas se nós não nos livrarmos das nossas práticas errôneas, eles se tornarão parte de nós, porque se tornarão um hábito. Por diversas vezes Deus falou com o seu povo. Deus fala conosco. E é tão bom quando Deus te repreende, não é mesmo? Deus te avisa em sonhos. Deus te avisa por meio da palavra. Deus fala com você por meio de uma voz lá atrás, quando o diabo já conseguiu
à frente, o seu hipotálamo, corromper suas emoções, uma vozinha lá atrás diz: será que você não está errado? Analisa direito, vê bem o que você está fazendo, observa. E o diabo ali na frente, movendo suas emoções: não, você está certo, é assim que você tem que agir mesmo. Chega, desiste, retrocede. E o Espírito Santo tentando convencer você. Damos graças a Deus pelo Espírito Santo.